Rapaz, eu sou o Cuca e eu tô muito feliz de estar voltando com esse projeto incrível aqui, ó, na House Podcast. Eu falo incrível porque eu não sou nada modesto e eu tô aqui com meu parceiro Leandro Campos também. Um dia muito especial porque eu tô recebendo aqui nos estúdios o Rafael Belling, que é incrível, um professor, mestre, um cara extremamente competente, capacitado e que tem marcado a nossa geração aqui com a sua passagem aqui pelo nosso município de Cosmópolis. Ele que é coordenador do projeto Vila Musical. Eu já vou chamar ele aqui, a gente vai bater um papo muito legal, um cara que influencia muita gente e que tem deixado a sua digital aqui em tudo que diz respeito à cultura e arte do nosso município. Quero dizer que é uma alegria gigantesca te receber aqui, Rafa. Obrigado por aceitar o convite. Então, senhoras e senhores, Rafael Belling, o que é, mano? Olha, o jeito certo mesmo é Belling. Mas trazendo para o nosso português, pode falar Belling que está tudo certo. Lá no Espírito Santo a gente é conhecido como a família Belling. Então é isso aí. Capixaba. Capixaba. Nasci em Vitória, morei no Espírito Santo até meus 17 anos e um pouquinho. E quando eu completei 18, vim para São Paulo estudar e estou aqui desde então. Entendi. E quando você veio para São Paulo, você já veio com um rumo certo no sentido do que eu vou estudar ou você veio para cá? Vamos ver o que acontece lá. Não, eu vim com o rumo certo, sabia para onde ir, o que ia fazer. Eu vim estudar música e fazer faculdade, que era o sonho na época, né? Minha família é uma família rural, né, majoritariamente, e essa coisa da universidade não era muito tradicional e muito comum. Mas eu acabei me interessando por essa área e decidi vir para estudar e falei para minha mãe que eu ia para São Paulo estudar e acabei vindo para cá fazer toda a minha formação acadêmica. E no meio de tudo isso a gente tem que trabalhar também, né? Com certeza. E estou aqui em Cosmópolis trabalhando já há muitos anos como professor de música e atualmente sou o coordenador do ensino de música da cidade e com foco aí no projeto Vila Musical. Muito legal. Casado? Casado. Filhos? Casado não, ainda não. Sou casado com a Giovana, que é uma professora também. E os filhos estão nos planos aí de 2023. Vamos ver se dá certo. Legal. E a Giovana você trouxe junto? Não, a Giovana é daqui. Ela é de Marília. Na verdade, nós nos encontramos daqui nesse mundo da universidade. Sim. E eu estava saindo da faculdade, ela estava começando, então a gente se conheceu e já estamos casados há 5 anos, fora os tempos de namoro, essas coisas, né? Sim. Então estamos super felizes aí, terminando a lua de mel. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Por que música? Porque a música transformou minha vida. Eu era uma pessoa, ainda sou um pouco, mas eu era muito mais tímido, falava muito pouco, era um garotinho assim, bem diferentinho. E tardiamente eu fui para um colégio interno. No interior do Espírito Santo, como eu disse, eu era da Grande Vitória, e fui para o interior do Espírito Santo, em Afonso Cláudio, uma cidadezinha pequena, e para morar no internato da Igreja Luterana. Minha família, por ser de origem alemã, tem um vínculo com a Igreja Luterana. Sim. E nesse internato, as pessoas tinham que estudar música, porque o pessoal acreditava que a música era um elemento importante na vida de todo mundo. Sim. Então, eu ia fazer um outro curso, que era um curso de liderança, mas eu tinha que estudar música. E ali, naquele momento, eu me encantei com a música e ela transformou a minha vida de um jeito que, ainda naquela época, eu falei, olha, eu quero fazer isso, quero levar isso para as pessoas. E, desde então, eu tenho dedicado aí a minha força intelectual, minha força física, para poder compartilhar música com as pessoas, sobretudo com crianças e jovens, que é a nossa principal área de atuação. Entendi. Então a chave virou ali por conta desse colégio luterano onde você estudou. Foi o divisor de águas. O que você acha do papel cultural que a igreja, de modo geral, não especificamente luterana, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que a música é uma ferramenta poderosa do ponto de vista de evangelização. Imagino que até por conta disso, não sei, você pode me corrigir, eu acho que você vai ter até mais propriedade para me falar sobre isso. A questão cultural relacionada à música se desenvolve mais em universidades que tenha também essa origem cristã ou evangelística, né? Você falou da luterana, a gente tem lá a questão do Martinho Lutero, a questão do Castelo Forte e tudo mais, né? Da mesma forma, os wesleyanos, né? Eles trazem como ferramenta e entendem que a música ela é poderosa no que diz respeito a transmitir uma ideia, né? Uma bandeira. Sim. Então, você que trabalha com música de maneira pública, qual que para você é o papel hoje da igreja, da importância da igreja no ponto de vista sociocultural, assim?
Eu acho que as igrejas têm um papel importantíssimo, porque elas fazem um trabalho de formação de base. Então, hoje, se você for em universidades públicas de ponta, como a USP, a Unesp, a Unicamp, que oferecem cursos robustos de música, você vai ver que grande parte dos alunos vieram de uma base musical religiosa, fornecida pelas igrejas, né? Seja ela instrumental ou vocal. Então, eu acredito que num local, num país, vamos dizer assim, onde falta espaços públicos de formação, espaços públicos de acesso à arte, de acesso à formação musical, as igrejas acabam ocupando esse espaço, e ocupando, eu falo numa perspectiva muito boa, né? De dar essa chance para que crianças e jovens tenham essa vivência musical. Às vezes mais intensa, às vezes menos intensa, dependendo da denominação religiosa, né? da religião, mas, de modo geral, sobretudo as igrejas evangélicas têm feito um papel, principalmente nos últimos 30, 40 anos, de formação musical muito intensa. E isso é bom, porque todo o ensino de música é favorável, e a gente fica muito feliz quando a gente recebe um aluno que teve essa vivência musical na igreja, e a gente consegue fazer com que ele prossiga adiante e que consiga servir, inclusive, melhor a sua igreja, porque ele começa a tocar como profissão, né? Exatamente, e ele toca melhor, e ele pode tocar na igreja melhor, e aumenta a qualidade musical da igreja, e pode descobrir um outro universo musical que talvez lá ele não ficaria um pouco limitado, enfim, mas é dali que ele veio, é dali daquela base, então a gente fica feliz que haja essa iniciativa, ou essas iniciativas, inclusive aqui em Cosmópolis, que tem um trabalho muito intenso nisso também. Sim, um resgate, na verdade, da questão cultural, né? A gente estava comentando sobre a questão da cultura nacional e o posicionamento da cultura, isso não é uma questão municipal, né? Mas nacional, onde não se valoriza tanto a cultura, o que é uma pena, né? Uma pena, é uma tragédia, né? Eu até fui aqui um pouco deselegante, deixando de agradecer no início o convite. Fico muito feliz e honrado em estar aqui com você hoje, foi uma alegria receber o teu convite, e fico feliz sobretudo porque esse é um espaço de falar da arte, falar da música e falar de coisas boas, porque numa sociedade onde a arte, a música, a cultura de forma geral, ela é tão escassa, a tragédia, a violência, a corrupção, ela vira um espetáculo. Exatamente. Então, a gente tem realmente que trazer a arte para a roda de conversa, trazer a arte para as discussões nossas do dia a dia e para a vivência cotidiana, para que a gente tenha a arte como um espetáculo e não outras coisas. Então, muito obrigado por você estar cedendo esse espaço aqui, para que eu possa falar um pouquinho do que a gente faz aqui em Cosmópolis, desse trabalho que é incrível e que muda a vida de tantas pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma honra. Você trabalha mais próximo ali, né, por conta da questão da secretaria lá com a minha esposa, mas há muito tempo, como eu te falei, eu queria estar te recebendo aqui, e eu agradeço de coração imensamente você ter topado vir aqui para a gente bater esse papo, tá? A gente já vai falar do projeto do Vila, mas enfim, você comentou sobre o colégio, né, luterano. Isso. E depois, por que São Paulo e em que momento que você caiu a ficha, tipo, isso daqui vai ser minha profissão, eu quero me formar nisso. Foi paixão, foi uma visão de oportunidade financeira. Puxa vida, o mercado da música, o mercado milionário. Nossa, mas O que foi que te motivou? Estou ganhando fortunas, eu só não fazia ideia. Então, brincadeira essa parte, eu acho que o primeiro ponto é sempre um encantamento. Claro. Sabe, uma paixão, como eu disse anteriormente, né? Quando você é jovem, você tem muitos sonhos, você tem muitas ideias, e a música realmente foi impactante para mim, e eu escolhi aquilo primeiramente por isso. Mas essa decisão também se deu naquele contexto de 2008, quando havia sido aprovada a lei que colocava a música como um conteúdo curricular da matéria de artes na escola. Então, havia também um ensejo, olha, que legal, vamos fazer faculdade de música, porque agora a música vai para as escolas. Então, você já tinha o desejo de ser educador. Isso. Então, aí juntou tudo isso, e eu vim para São Paulo respondendo a sua pergunta, porque a minha família teve uma tradição na Igreja Adventista. E aqui na região, em Engenheiro Coelho, nós temos a Universidade Adventista de São Paulo, que é o UNASP, né? Então surgiu a oportunidade de eu estar vindo para cá, para fazer o meu curso de graduação nessa faculdade. Eu tinha sido aprovado na Faculdade de Música do meu estado, lá estadual do Espírito Santo, mas tinha sido aqui também. Eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, vou para São Paulo, vou conhecer um mundo novo, e vim para cá sem nunca ter saído do meu estado antes, né? Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, não menosprezando a Faculdade do Espírito Santo,
mas para ter o conhecimento de uma realidade diferente. E daí foi o momento que eu vim para cá para fazer essa graduação, essa primeira graduação, que foi uma catarse na nossa vida, né? É um divisor de águas, muda a forma de ver o mundo, muda a forma de ver as pessoas, muda a forma de a gente ver a gente mesmo como cidadão, como pessoa localizada nesse mundo, nesse país. Então, assim, foi realmente um impacto muito grande para mim vir para cá e iniciar a minha jornada acadêmica. Que demais. Uma pergunta, você veio para cá com... Eu vim para cá com 18. 18 anos, verdade. Ali você 18. já se entendia músico antes de se formar ou não? Eu já me entendia músico e professor de música, porque a minha experiência musical ela foi muito tardia. Eu comecei a estudar música tardiamente, aos 15 anos, mas ela foi muito intensa. Sim. Então, dos 15 aos 18, eu fiz um curso técnico de música, que foi muito, muito, muito organizado. Então, me proporcionou uma formação musical básica, muito sólida. Sim. Então, quando eu cheguei na faculdade, apesar de ter tido uma formação musical recente, eu estava preparado para fazer a faculdade, porque a faculdade de música é diferente de outras, né? Por exemplo, para você fazer medicina, você não precisa chegar sabendo fazer um curativo ou sabendo para quem serve um dipirona. Mas para a música, não. Quando você vai fazer a faculdade de música, você faz uma prova, você tem que saber tocar um instrumento, você tem que saber ler partitura. Sim. Então, eu já estava apto para isso, sabia tocar, sabia ler, enfim. E foi dali que a gente conseguiu se organizar para ir para a faculdade. Mas respondi a sua pergunta? Respondeu. Mas assim, a minha curiosidade era assim, o que você notou em termos... você disse que veio de uma área rural. Uhum. Qual que era a realidade da música do ponto de vista popular? Eu imagino que era o que você recebia de informação, até porque era de nível técnico que você fazia. Foi muito diferente, foi um choque. Que é um outro universo, né? Porque às vezes a gente fala de música, parece que a gente está falando de uma coisa simples. Não, né? é um mundo Na verdade, inteiro, é um né? universo de possibilidades, Sim. e dependendo da segmentação, do que você vai fazer, por exemplo, você se propôs para a questão acadêmica, e para depois, eu quero dar aulas, enfim. Tem uma pessoa que às vezes ela quer fazer música porque ela quer fazer uma carreira artística. Tem uma pessoa às vezes que não, que ela quer fazer música porque ela quer tocar em casa. O que se difere do universo acadêmico da universidade que você identifica para aquilo que você experimentava de música antes de vir para São Paulo, né? Eu pergunto isso porque assim a gente sabe que um artista, né, que você é um artista, ele é composto por uma série de elementos e vivências, né? O que vai diferenciar um artista, a linguagem, por exemplo, você toca um instrumento, a forma de tocar de um artista para o outro são as experiências, são as referências, é a questão de gosto e também as sensações, né? Então, tem uma pessoa que ela é mais sensível em uma via, outra em outra, enfim, a questão da sensibilidade, que a gente sabe que para a música ela é indispensável, né? Então, eu queria, na verdade, saber como que veio essa formação da sua musicalidade. Entendeu? Então, no primeiro momento, ok, lá você fez o curso técnico, seria o quê? Um violão, um curso básico, ou você já entrou com parte de você direciona cantores também, né? Também, mas a minha formação foi em instrumento de sopro, a primeira parte, né? Perfeito. Bom, olha, você me evocou várias memórias aqui, eu vou respondendo, você vai centralizando as respostas lá, aí pra gente. Bom, quando a gente... Eu vou começar pela questão da minha formação. Eu estudei numa escola luterana que tem um vínculo muito forte com a igreja luterana da Alemanha. Então, nossos professores, muitos deles tinham tido uma vivência musical erudita, legal, né, dentro do que a gente chama de música erudita, vamos falar assim, né? E tinha até estagiários, professores que vinham da própria Alemanha mesmo, para poder fazer esse trabalho com a gente. Então, a minha formação musical inicial, ela foi dentro da música erudita. Perfeito. Eu fui, inclusive, para uma área muito restrita da música erudita, que a gente chama de performance antiga, que é resgatar aquele repertório de 1500, 1600, 700 de música barroca, música... Né? Então, meu instrumento principal é, inclusive, a flauta doce, que é um instrumento, aquelas flautas de madeira, que faz um trabalho todo de resgate, com afinação diferente, com formações musicais diferentes. Então, a minha primeira formação musical vem daí e, inclusive, direcionou todo o resto, né? Porque, por exemplo, hoje eu tenho uma enorme falha na minha formação. Se você me colocar para tocar um samba, viu? Vai ser uma dificuldade enorme. Por conta do fundamento lá. Sim, e porque, assim, culpa minha também, porque depois não fui correr atrás, mas assim, Mas é
acaba né? direcionando. Não dá pra ser bom em tudo, né? O universo é muito vasto, essa coisa. Você vai direito. Então, se você colocar para ler uma sonata, né? Uma sonata do Telemann, um compositor, a gente lê na hora, faz bonitinho, todos os floretos bonitinhos. Agora, se eu colocar para tocar um samba, já fica um pouquinho mais difícil, é muito quebradinho, né? Então, assim, mas faz parte da formação musical da gente, isso vai direcionando. Eu acho que isso não me faz menos músico, né? Nenhuma. Só me conduz para um caminho da música. Exatamente. Né? Mas vamos voltar aqui, porque eu acho que você fez uma outra pergunta também no final. Eu fiz uma pergunta nesse sentido. Beleza, então a sua formação, você define ela como de ponta a ponta erudita, não? Não, aí quando a gente vai para... Porque a Unasp já tem uma abordagem um pouco mais popular, ou não? Sim e não. Eles têm uma abordagem popular, mas numa pegada mais popular dentro do contexto religioso. Então, Entendi. Um pop rock, um gospel, um pouquinho... Que é uma coisa que, por exemplo, você já não vai ver na Unicamp. Exatamente. No NASP, a gente vai ter, por exemplo, um trabalho de música erudita também. Então, você tem lá, por exemplo, o canto coral. Né? Legal. É um canto coral numa perspectiva erudita. Sensacional, né? Tem a Regina Mota lá, que faz um trabalho incrível, pessoal. Isso dentro dos trabalhos. Você vai ter, por exemplo, você vai ter no NASP grupos musicais que fazem um repertório diferenciado. Inclusive, um deles ele tem a Regina e tudo mais. Mas isso é mais uma perspectiva artística. Quando você vai para o curso de música, a pegada é mais erudita, com o professor Getro, talvez você já tenha ouvido falar dele. Sim. Então, é um trabalho mais erudito. Mas é uma visão ampla, tem muitas possibilidades. E quando você entra na faculdade, você descobre, na verdade, que existe um universo, como você falou. Então, você tem também a autonomia, inclusive a autonomia musical, para poder transitar entre esses gêneros distintos e fazer aquilo que você mais gosta, né? Fazer aquilo que você talvez faz melhor, que você quer fazer, quer se dedicar. Então, aí também vai tem espaço para todo mundo, para tudo que você quer fazer. Legal. Né? Sim, entendi. Então, a sua formação ela vem de lá direto para a Unasp? Isso. Terminei o curso técnico e o ensino médio e vim direto para cá. Terminei lá em dezembro e aqui em janeiro comecei a graduação. Certo. E lá você já atuava como professor? Já atuava como professor assistente, na verdade. Não era a categoria de professor contratado, né? Mas isso em escolas públicas? Não. Eu atuava no meu próprio curso técnico. Eu era, por exemplo, regente assistente. Que legal. Havia um coro ali, nós tínhamos o regente titular e eu atuava como assistente, regia de vez em quando, ensaiava o coral, ajudava a ensaiar o coral, ajudava a aula para os alunos que estavam começando. Então, assim, tinha esse esquema também, não como cargo de professor, né? Sim. Mas tendo essa vivência do ensinar, do lecionar. Daí que aconteceu, então, a transição da flauta doce, por exemplo, para a questão do trabalho com os vocais. Isso, e aí entra o canto coral da minha vida como uma paixão. Né, de trabalhar a música coral, que não necessariamente é a música de um período ou outro, mas essa coisa de juntar vozes, né, de ouvir o baixo, o tenor, o soprano, o contralto juntos e aquela magia que só acontece quando eles estão ali. Então, isso me encantou também. E o canto coral é uma paixão que tenho trabalhado aí há muito tempo. Atualmente trabalho como regente também, inclusive em Campinas, até pouco tempo em Arthur Nogueira, aqui na cidade. Então, assim, é uma coisa que tem perpassado também a minha formação musical. Maravilhoso. E aí você veio para a Unasp, fez o curso, ali se aperfeiçoou naturalmente também. Tem bastante informações a respeito dessa questão do canto coral. Foi muito legal. E o Vila Musical? Vila Musical. Quantos anos você é hoje coordenador do Vila Musical? Há quantos anos existe esse projeto? O Vila existe desde 2009. Então, lembra que eu falei da lei de 2008? Que aprovava a música como... Eu ainda estava lá no Espírito Santo, olha que legal, né? E a lei foi aprovada a nível nacional. E qual era o que rezava a lei? A música deve ser um conteúdo obrigatório da disciplina de artes. Ou seja, você não precisa ter um professor de música na escola, mas dentro da matéria de arte você tem que ter a música. E apesar dessa lei ser bastante genérica, boas iniciativas começaram a pipocar pelo país afora. E uma delas foi aqui em Cosmópolis, porque a atual gestão da secretaria da época entendeu que era uma oportunidade... Isso em 2008. Isso em 2009, né? 2008, 2009. 2008 foi quando aconteceu a aprovação da lei. Aprovou a lei ali e logo depois as cidades, algumas, começaram a se organizar. Cosmópolis foi uma delas, que pensou que, olha, nós temos que levar a música para a escola, mas de forma
real. E começou, então, o projeto Vila Musical. Vila Musical por quê? Uma alusão ao compositor Vila Lobos. Muita gente pergunta, né, por que o Vila tem 2 L's? Não é só um charme, né? É porque faz referência ao Vila Lobos. Então, é o Vila Lobos com 2 L's e hífen, né? Então, Vila Musical. E ele tinha, à época, o objetivo de levar aulas de música para as escolas de ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Então, de lá para cá, ao longo desses 13 anos, muita coisa aconteceu. E eu cheguei no Vila em 2014. Ah, já tinha 6 anos. Já tinha algum tempo. Porque lembra que 5 anos. É um pouco... 9, 10, 11, 12, 13, Isso, 5 anos. isso. Então, eu me formei em dezembro de 2014, e aí já comecei a conhecer o trabalho aqui, e em fevereiro, março de 2015, já comecei trabalhando mesmo, como professor aí contratado. Já conheci um pouquinho antes, 2014, Sim. E em 2015 comecei como professor contratado, e desde então estou aqui em Cosmópolis, já vai fazer... olha aí, 7 anos como professor aqui, né? Entendi. Não, mas hoje coordenador. Hoje coordenador, mas comecei como professor. Entendi. Né? Você sabe de onde nasceu o Vila? A ideia? Não, você sabe dizer? Então, É um projeto municipal exclusivo de Cosmópolis ou é um projeto tipo o Vila nacional? O Vila Musical é um projeto de Cosmópolis. Uhum. Ele nasce justamente no coração de muitas pessoas. Eu vou citar aqui a professora Andréia Guizo, que era a coordenadora de projetos à época, e ela foi uma pessoa que trabalhou muito para que o Vila Musical existisse. Né? Claro que não foi sozinha, ela teve todo um apoio, né? Um apoio político. Mas é um nome importantíssimo. Mas é um nome importantíssimo. Ela foi, na verdade, a fundadora ali daquele momento, junto com outros professores de música, né? Que aí eu não vou citar porque são vários, né? Então ela vai ter um apoio. Ela não era da música, mas era uma pessoa com uma sensibilidade muito grande à arte, à música, e trabalhou para criar esse projeto. E de lá para cá, ele não só se manteve, o que é uma raridade, né? Porque você vê coisas começando e terminando, coisas boas, Sim. começando e terminando com muita facilidade, né? Não só, então, o Vila Musical se manteve, mas se transformou, passou por uma metamorfose gigantesca e tem passado. Acho que a gente está ainda num processo enorme de mudanças e assim tem que ser mesmo. Sim. A Grupeto, né, que é o estúdio onde a gente está, ela começou como uma escola de música. E, na verdade, o Vila Musical, eu fiquei, inclusive, surpreso quando você falou, é de 2009 o projeto, porque ele passou a ter uma notoriedade não há tanto tempo quanto você citou, né, de 2009 para cá. E, inclusive, há bastante tempo já, a gente já tem partido mais para uma questão de parte de produção, tanto de audiovisual, né, como parte, eu tenho uma música, eu quero compor, enfim. Hoje eu também desempenho um trabalho mais artístico nesse sentido. E a questão das aulas de música, chegou um momento que a gente direcionava as pessoas para ir se inscrever no Vila. Porque, tipo, às vezes a gente não tinha a infraestrutura para receber todos os alunos que nos procuravam, né? Então, a gente tem uma limitação de espaço, sala e tudo mais. E o projeto Vila era excelente, né? Então, não tinha por que a gente, puxa vida, vamos expandir e fazer qualquer uma outra coisa nesse sentido, porque, para mim, enquanto diretor do Instituto, não era a nossa prioridade até então. Sim. Mas confesso que com uma tranquilidade muito grande, porque a gente tem paixão por música, e eu também, como você, assim, eu noto que a música exerceu um papel de resgate na minha vida. Exatamente. Né? Então, eu devo muito a isso, inclusive a partir também da questão da igreja. A igreja me oferecia esse ambiente e eu, ao invés de perder tempo com muitas outras coisas que não iam agregar, muito pelo contrário, ia desconstruir, eu tive a oportunidade de me trancar dentro do meu quarto e vamos aprender música. Menino esperto. Eu passava muito tempo com isso. Mas, como existe essa paixão, o desconstruir uma escola dentro da cidade, principalmente uma cidade como a nossa cidade, que é uma cidade pequena, enfim, era uma coisa que pesava no coração no ponto de vista de paixão. A gente até brincou, mas eu estou ganhando dinheiro, enfim, todo músico ele é maluco, né?
É um pouco, músico, pelo menos. De um lado, de outro, você vem, larga, vou para São Paulo para que eu vou estudar música. Dentro do Brasil, isso uma realidade, é insano. Quando a gente para pensar, é uma loucura, né? Exatamente. Se a pessoa não tem o seu coração, a pessoa nunca vai entender isso. É loucura. Você fala, como é isso? E aí você vem para cá e dedica uma vida à questão musical e vamos ver. Se isso não é paixão, a gente... Na verdade, eu acho que quem carrega a bandeira da arte a partir da música no Brasil, ele é um apaixonado e ele tem uma missão gigantesca. Assim. Toda razão. Não é verdade? E dentro dessa perspectiva, eu lembro que eu fiquei tranquilo na época. Espera aí, a gente não vai mais trabalhar tanto com educação musical, mas, puxa vida, dentro de Cosmópolis, pelo menos, vamos descansar. Solta o cabo da nau. Porque é maravilhoso o projeto do Vila, inclusive em termos... Puxa vida, a gente nunca teve aqui na Grupeto uma escola de... Eu quero aprender a tocar violino. Eu quero aprender a tocar... Você falou de acordeon, vocês estão oferecendo curso. Né? Então, são cursos muito específicos e, naturalmente, né, como a Grupeto era minha única fonte de renda, eu tinha que pensar na questão financeira. É uma iniciativa privada. Então... Não tem procura suficiente para ter um curso de acordeon. Eu não tenho por que deslocar um profissional que vai trabalhar com isso. Comprar instrumento. Exatamente. O investimento é caro. Um acordeon é difícil. Imagina dentro de um grupo gigantesco. Então, maravilhoso quando existe um posicionamento político nesse sentido. Não vou dizer nem político, né, que é estadual isso. De onde vem o recurso? A cidade... que recebe, vem para a educação, que faz parte da educação, e aí da educação faz-se a compra dos instrumentos e tudo mais. Né? Então é um processo federal, estadual, exatamente, municipal também. Então, as possibilidades são gigantescas nesse sentido. Mas eu fiquei com meu coração absurdamente feliz nisso. E eu sei que o maior responsável por esse progresso, né? Você citou a professora Regina, né? Regina, o nome dela? Que iniciou em 2000... Andréia. Andréia, desculpa. Imagina. A professora, eu sou péssimo assim com nome. Meu filho, eu também sou terrível com nome. A professora Andréia, ela iniciou, beleza, começou o projeto, mas se não tem uma pessoa competente e disposta, porque são quantos alunos hoje inscritos, por exemplo, no Vila? Como eu disse para você, né? Em termos de instrumentos, a gente tem por volta de 600 alunos. Mas, quando você vai para as ações distintas do projeto, ou seja, a musicalização nas escolas de educação infantil, a musicalização dentro do próprio projeto, que começa a partir dos 6 meses de idade, né? Os corais que a gente está criando nas unidades escolares, você passa de 2.000 alunos atendidos pelas ações do projeto semanalmente. E gerir isso é muito difícil, tem muito trabalhoso, né? É trabalhoso mesmo. Então, é genial, é louvável isso daí. E eu sei que o nome responsável pelo sucesso do Vila Musical hoje é Rafael Beling. Olha, você está sendo muito generoso. Incrível, não, eu estou sendo sincero, porque eu sei, né, do que me chega, tudo acontece. É lógico que ninguém faz nada sozinho, a gente sabe, tem uma equipe incrível, mas mesmo para sustentar uma equipe incrível, é necessário que tenha um gestor, um coordenador incrível, porque é difícil. Lidar com um músico, cara. Os músicos são temperamentais. Você tá né? maluco. Então, alguns são um pouquinho mais parados, outros mais agitados, outros mais revoltados. Exatamente, então, a gente tem assim, perfis diferentes. Mas, olha, eu preciso fazer uma menção aqui também, a coordenadora que me antecedeu, que foi a professora Ângela Rezende. Então, a gente teve a Andréia Guizo, lá em 2008, 2009. Depois, em 2014, ali em diante, 2016, a gente teve a Ângela, que ficou até... Que foi quem te trouxe como professor na época. Isso. Você começou em 2014, então você já veio com a Ângela. Na verdade, era com a Andréia ainda. Andréia. Isso. A Ângela veio depois, ela veio numa outra pegada, quando o projeto Vila Musical passou por uma metamorfose, né? Depois eu posso até explicar sobre isso. Sim. Então, mas assim, eu preciso fazer essa menção a ela, porque o Vila, eu sempre gosto de ressaltar isso, ele é um construto coletivo. Eu agradeço a sua generosidade de apontar aí o papel que uma coordenação tem, e de fato é importante que haja mesmo, claro. Mas o Vila, ele é um produto feito a muitas mãos, a muitos braços, a muitos dedos. Até porque uma pessoa não vai conseguir administrar um projeto com mais de 600 alunos. Tanto pelos coordenadores que me antecederam, como os professores de hoje, né? Eu quero destacar aqui a importância nevrálgica que os professores têm. Os professores, eles não são
apenas professores no Vila. Maravilhoso. Eles são criadores, eles são apaixonados pelo projeto. Inclusive, recentemente, nós tivemos um processo seletivo para selecionar os professores. E eu dizia isso na banca da seleção, olha, se você não acredita nisso, não venha trabalhar aqui. Porque a gente quer pessoas que acreditam nisso, que acreditam não só na música e no poder que ela tem para transformar a vida das pessoas, mas que acreditam aqui no trabalho do Vila Musical. Sim. Então, assim, os nossos professores hoje, eles exercem um papel de primeira relevância na constituição do que é a cara do Vila, né? Então, quando você vê essas apresentações, quando você vê esse trabalho bonito que está acontecendo, os nossos professores são pedra angular nesse processo e a gente está ali, claro, trabalhando junto para que o projeto ganhe cada vez mais destaque e que seja efetivo na vida das pessoas, porque esse é o ponto central que a gente quer. Não necessariamente uma notoriedade, porque isso é uma consequência, mas a gente quer um projeto que seja real e concreto para as pessoas, que as pessoas estejam, olha, como eu estou feliz de estar aqui, né? E eu quero mostrar isso para as pessoas, quero fazer isso, enfim. Né? Maravilhoso. São quantos professores hoje? Nós temos hoje quase 20 professores, né? Espalhados, como eu disse, dentro de diferentes frentes, que vão desde a música e leção infantil e até com alunos idosos lá de quase 80 anos. Então, você tem professores com perfis de características musicais, inclusive, diferentes, né? E vão estar atendendo essa grande coisa que é o Vila. Perfeito. E cada professor, dentro desse nicho, nesse processo seletivo, você faz essa seleção de acordo com... eu preciso de um professor que vai trabalhar com 6 meses? Como que seria ensinar música para uma criança? Então, por exemplo, nós temos alguns cursos. Eu vou citar alguns. Por exemplo, nós temos um curso de bateria, um curso de violão, um curso de clarinete, um curso de flauta transversal, um curso de flauta doce, um curso de acordeão, um curso de saxofone. Então, eu preciso de professores especialistas. Detalhe, tudo isso gratuito. Tudo isso 100% gratuito. Maravilhoso. Né? A gente tem, claro, ali dentro do projeto, ações que podem gerar apoio ao projeto. Então, vender um pão de queijo, fazer uma doação, mas assim... A aula, o processo, a matrícula, a inclusão, a inserção no projeto, ela é 100% gratuita. Você não precisa pagar a mensalidade, você não precisa nem ter o instrumento na maioria das vezes. Para a maioria dos cursos, nós temos ali o instrumento para oferecer. Então, assim, a gente fala, o Vila é uma mãe, né? Dá aí essa oportunidade toda. Mas eu ia dizendo que no processo de seleção, a gente precisa encontrar um professor que seja especialista, com notório saber naquele instrumento ou naquela modalidade. E essa é um ponto que vale a pena ser destacado, né? Porque em poucos lugares do nosso país, que é um país que tem muitas dificuldades financeiras, a gente tem condições de ter profissionais de qualidade. Até mesmo quando você vai na escola, muitas vezes o professor de biologia, ele não é um biólogo. Né? O professor de artes não é formado em artes, ou o professor de língua portuguesa não é formado em letras, ele tem uma outra formação. Então, assim, você tem muitos enxertos. E aqui a gente tem esse trabalho robusto com muitos nossos professores, todos os nossos professores formados, licenciados, todos eles, licenciados ou bacharéis. E vivenciados. Vivenciados também, né? E muitos deles pós-graduados. Nós temos professores com mestrado, professores com doutorado. Então, assim, é um time realmente altamente qualificado para atuar. Então, nesse processo de seleção dos professores, a gente tem esse cuidado de trazer para a musicalização um professor especialista em musicalização, de trazer para o violão um professor que é especialista em violão e assim sucessivamente. Perfeito. E aí você disse que o aluno ele não precisa necessariamente ter um instrumento para começar o estudo ali. Isso, ele não precisa. O desenvolvimento prático desse aluno, como é feito nesse caso? Então, o que acontece? A gente tem lá um instrumento. Vamos pegar, por exemplo, a flauta transversal ou um saxofone. Não é todo mundo que consegue comprar um saxofone. Né? Tipo assim, quero aprender a tocar saxofone, vou lá e tenho R$600, R$1.200, R$3.000 para investir num sax. Então, a gente sabe disso, né? Então, nós temos o instrumento... Para o instrumento de entrada, né? Para o instrumento de entrada, exatamente. Então, por isso que eu falo que música é louco. Vai comprar um instrumento Por exemplo, a minha professora de flauta, que é a professora Isabela, ela estava esses dias com a flauta transversal dela. Professora, quanto custa essa flauta? Olha, não vou falar, mas eu poderia trocar ela por um carro. Mais ou menos isso, né? Então, assim, um instrumento de entrada, ainda que seja um instrumento de entrada, é inacessível para muitas pessoas. Eu diria para a maioria das pessoas. Então, a pessoa vem para o Vila,
ela tem ali acesso ao instrumento e ela tem uma outra coisa legal, porque ela pode fazer a aula e ela pode voltar ao projeto num outro momento, que não é o da sua aula, para treinar. Então, ela pode treinar. E, claro, o que acontece? Com o passar do tempo, os alunos vão percebendo a necessidade de ter um instrumento. Então, por exemplo, aquele que recentemente, né? Comprar recentemente uma das nossas alunas comprou uma flauta, outro compram violões com frequência, comprou esses dias o quê? Eu não lembro se foi um saxofone. Enfim, os alunos vão comprando porque eles veem essa necessidade. Mas, ademais, a gente pode... a gente oferece os nossos instrumentos para que eles possam ter essa formação musical inicial. Então, além de ter esse curso gratuito, o aluno pode ir lá reservar um horário com alguém e eu quero vir tal dia estudar e praticar com o instrumento. Pode. A gente tem, inclusive, um aluno, que eu preciso fazer uma menção a ele também, que é o Matheus Ventura, que é o nosso aluno mais assíduo. Ele é aluno de piano com o professor Mário Testoni. Sim. E ele vai à aula e sempre está lá, professor Rafael, eu posso estudar hoje, né? Então ele vai lá para a sala de estudo. Ele chegou uma época, é legal você citar ele, que ele chegou uma época, vira um moreninho, não é? Isso! Ele vinha aqui utilizar o piano que a gente tinha aqui na grupeta. Puxa vida, não tenho piano para estudar. E ele vinha mesmo. Tipo, às vezes eu estava aqui produzindo, editando alguma coisa, eu escutava o piano, mas não tem aula agendada, e ele estava ali estudando, muito legal. E super esforçado, né? Incrível então, isso, incrível isso. E é importante que tenha esse espaço, porque, como eu disse, ter um instrumento no nosso país é uma coisa irreal para muitas pessoas. Então, se a gente não tem o poder público atuando como o proporcionador disso, simplesmente as pessoas não têm acesso. E é isso, eu acho que esse papel do Vila, né? Se hoje o Vila não existisse, a esmagadora maioria dos alunos que nós temos não estaria estudando, porque não tem condição, às vezes, de pagar uma aula particular, né? Que uma boa aula particular ela tem um custo, né? Ela não tem condição de ter o seu instrumento. Então, assim, por isso a importância de ter esse espaço público de acesso à arte, de acesso à formação musical, para que as pessoas entendam o papel que a música, por exemplo, né, que é uma das linguagens artísticas, tem na vida do ser humano. Sim, maravilhoso. E deixa eu te fazer uma outra pergunta que me vem em mente. Hoje, do ponto de vista de infraestrutura, você consegue atender todas as pessoas que procuram por aulas no Vila ou existe alguma dificuldade nesse sentido? Existem dificuldades. Porque é muita gente. É muita gente. Então, mas nós tivemos um avanço gigantesco. Do ano passado para cá, inclusive foi uma coisa que você mencionou no início da sua conversa que eu gostaria de ressaltar. Quando você falou assim, olha, eu não sabia que o Vila era tudo isso, apesar de ter nascido lá atrás, só agora a gente é uma coisa que também vai construindo com o tempo, né? Isso. Então, a gente tem trabalhado para que a gente consiga crescer, fazer com que o projeto cresça. Porque uma demanda de procura nós sempre tivemos, mas a gente não conseguia atender. Claro. Muito obrigado, eu vou aceitar. Sim. E a gente tem trabalhado para ampliar as fronteiras do projeto, porque justamente a demanda é muito grande. Hoje, por exemplo, nós tivemos, no final de 2021, portanto, do ano passado, 1.200 inscritos para instrumentos musicais. É muita gente. É muita gente. Veja que numa cidade pequena como a nossa, 1.200 pessoas se inscreverem para fazer um instrumento musical, isso me deixa, primeiramente, feliz, né? Não, o despertamento de interesse é prova do sucesso do projeto. Porque eu fico feliz como músico, porque, poxa, a música encanta as pessoas, né? Mas eu fico preocupado como coordenador, porque eu falo, meu Deus, hoje nós vamos conseguir atender, como é que nós vamos atender todos, né? Então, por exemplo, hoje nós temos por volta de 65 alunos de piano, mas nós temos quase 400 pessoas na lista de espera. Né? É muita gente. É muita gente. Então, assim, a estrutura que nós temos hoje, embora ela tenha sido quase que dobrada do ano passado para esse, né? Ela aumentou imensamente, né? Foi, inclusive, um mérito aí da Secretaria de Educação, que teve esse olhar justamente por ver a importância da música, né? Para o impacto que o projeto está tendo na cidade. Ainda assim, é uma estrutura que demanda
mais crescimento. A gente tem hoje dificuldade maior do nosso projeto está sendo na questão do espaço, né? Entendi. Por nós ainda não temos um espaço só nosso, a gente está acoplado a uma escola, a gente tem também enfrentado dificuldades com essa questão do espaço. Hoje, o espaço onde o Vila não tem uma sede. E o Vila tem uma sede, por assim dizer, mas essa sede ela acontece na EMEB Educador Paulo Freire, ali próximo ao Enxuto. E aí tem escola, tem Isso, aula, só que a escola funciona. Então a gente tem todo um espaço dedicado exclusivamente. Exatamente. Então tem toda uma manobra para que a gente use aquele espaço em parceria com a escola. A gente está agora, recebemos a confirmação de que nós vamos para um outro espaço, que é o do espaço da antiga escola Moacir do Amaral, que fica lá próximo à rodoviária. E lá sim será a sede do projeto. Portanto, um espaço com muitas salas, né? Com uma área. Então, é o que nós precisamos. A agenda é muito mais fácil de organizar. Nossa, você não dia imagina, todo né? só para... Sim, e aí você não precisa tirar a bateria de um lugar e colocar no outro, né? Loucura, que é uma loucura. Como é que faz isso? Gera um desgaste enorme, não só para os professores, para a gente, mas para os instrumentos também. Exatamente. Não é legal você ficar movendo instrumentos, né? Mas assim, dentro da realidade, a gente tem conseguido trabalhar com força máxima para atender o máximo de alunos que a gente pode, né? Dentro das condições que a gente tem. Porque desde que eu assumi o projeto, eu tenho tido essa prioridade, da gente conseguir atender o máximo de alunos com qualidade. Então, quantos alunos nós conseguimos atender com qualidade? Tantos, X, Y, nós vamos atender o máximo que a gente pode, porque existe uma demanda e nós não podemos deixar ser alheios a essa demanda. A gente tem que trabalhar a todo vapor para conseguir atender o máximo de pessoas que a gente pode. Entendi. E aí uma pergunta agora. Vindo da sua cidade natal, veio para cá, para São Paulo, quero desenvolver, beleza. Hoje você se sente realizado nesse sentido? A gente já pode te ter como um patrimônio de Cosmópolis. Quais são os seus projetos, assim? Porque você é muito novo, né? E o Vila é muito legal, muito grande. E eu queria saber sobre as suas aspirações nesse sentido. Você me colocou agora em maus lençóis, me hein? Perdoa. Não, brincadeira, porque não, na verdade intenção, é uma questão assim de uma mistura de sonhos, né? Porque eu amo meu estado, né? Eu sou capixaba, e amo as montanhas capixabas, amo as praias capixabas e tenho esse desejo de um dia poder voltar para lá. Mas qual foi a minha intenção? Vou para São Paulo para estudar, né? Então eu comecei a graduação. Assim que terminei a graduação, comecei o meu mestrado na Unicamp. Assim que terminei o mestrado, comecei o doutorado. E nesse Hoje tempo... você é doutor, hein? Eu estou terminando meu doutorado. Devo terminar em alguns meses, talvez 2 ou 3. Vou ser doutor em educação escolar, né? Eu faço meu doutorado na Unesp. Sim. E o mestrado, a graduação foi em música, o mestrado em música, com essa ênfase em educação musical. E no doutorado eu acabei pendendo mais para a área da educação, porque eu achei que seria uma área que, inclusive, poderia abrir mais portas profissionais para mim. Sim. Porque um doutorado em música te abre algumas portas. Sim. Um doutorado em educação te abre outras portas Com também. certeza. Mas, enfim, o meu sonho hoje é de me dedicar a Cosmópolis para que a gente consiga fortalecer o trabalho musical. Então, se você falar assim, olha, você pode considerar um patrimônio de Cosmópolis? Eu na verdade, não me considero um patrimônio, mas me considero parte dessa cidade, sim, porque tenho dedicado aí toda a minha atuação profissional e tudo que eu tenho aprendido para essa cidade, né? A gente brinca sempre. Brinca não, conversa sério, porque não é brincadeira isso. Na universidade, há 8 anos, né? Trabalhando duro. Sim, quando a gente está na universidade, por exemplo, a gente está fazendo um mestrado, um doutorado, e eu estudei em escolas públicas nesse sentido, e não paguei nada, né? Se você vai hoje num doutorado privado, você vai pagar mensalidade de R$3.000, R$4.000. Então, a gente tem essa consciência de ter uma dívida para com o poder público, né? Eu fiz um mestrado, fiz um doutorado nas melhores universidades desse país. Então, eu me sinto na dívida de poder contribuir para o poder público também com esse conhecimento que eu adquiri a duras penas. Então, eu tenho dedicado a minha vida para compartilhar, de fato, as ideias, o trabalho para criar aqui em Cosmópolis um projeto de música, um projeto forte, robusto de ensino de música. Posso citar um exemplo? Claro. A gente tem, por exemplo, a ideia de criar aqui em Cosmópolis um polo de canto coral. Maravilhoso. Nós temos hoje
coral na escola, de 1º ao 5º ano. Então, vamos pegar aqui o Rodrigo, que está pertinho, né? A gente começou nesse ano aqui, mas outras escolas já têm, onde eu trabalhei por muitos anos, como a Ximena, por exemplo, já tem há mais tempo. O aluno começa a cantar no coral quando ele tem 6 aninhos, quando ele entra no 1º ano. Quando ele sai do 5º, vai para o 6º, ele tem um outro coral na escola. E nesse coral ele pode ficar até o 9º ano. E quando ele sai do 9º ano, ele vai para o Coral Municipal de Cosmópolis, onde ele pode cantar o resto da vida. Então, assim, é formação musical contínua. O aluno começa criancinha e tem a vida inteira para aprender e para vivenciar a arte de um modo a, digamos assim, ver o papel que ela tem na sua formação humana, de fato, né? Então, assim, quando eu falo que eu tenho dedicado a minha força e tudo que eu posso para essa cidade, no sentido de trabalho musical, é de realmente acreditar que Cosmópolis tem um potencial gigantesco para ser uma cidade de referência no ensino de música, no acesso à arte para as pessoas. Então, a gente tem planos robustos e concretos para cá. Muita gente não sabe, mas Cosmópolis, muito tempo, é um berço de grandes artistas dentro da área da música. Projetos gigantescos dentro do meio, né, do cenário musical, conta com a assinatura de músicos de Cosmópolis. Tem muita gente que hoje não está mais em Cosmópolis, músicos, mas que estão participando de projetos incríveis em gravadoras multinacionais aí. Exatamente. Sony Music, Warner, enfim, na época da Warner, né, Universal e tudo mais, são músicos incríveis. A gente tem músico que gravou, uma época, o fenômeno popular recente, né, aquelas ondas dos shows da Sandy e tudo mais, ingressos milionários e tudo mais, lembra, né, aquela onda? Muitos músicos daqui, teve músico daqui gravando em estúdio para estar soando dentro, fazem parte desse projeto. Não só desse, como de vários outros de artistas incríveis aí, né? E também tocando em bandas e orquestras da região aqui. Exatamente. Né? Não é incomum e você estar em grandes eventos e encontrar músicos que são de Cosmópolis, que, lamentavelmente, muitas vezes nunca tocaram em Cosmópolis. Você vê. É isso que a gente quer romper. A gente quer que eles se sintam acolhidos, que tenham espaço para executar a sua arte, que tenha a sua arte aceita e apreciada pelo cosmopolense, né? Porque a gente quer a educação musical e a gente quer a música, a arte em performance e qualidade para ser parte da vivência das pessoas. Sabe que às vezes o potencial de Cosmópolis, que tanto se espera, a gente já sabe onde é que está. Pois é, eu ia citar isso. Eu estava conversando esses dias com uma vereadora e a vereadora falou comigo uma coisa interessante. Ela falou assim, ô, professor Rafael, Limeira é a cidade de tal coisa, Campinas é a cidade de tal coisa, Olambra é a cidade de tal das flores. O que Cosmópolis é a cidade da música. É isso. Né? Eu acho que é a vocação que essa cidade tem. O povo está olhando muito para cana. Eu acho que o que já tinha... Não é verdade? O povo olha muito para cana, os mais maldosos para capivara, mas a gente tem aqui em Cosmópolis, indiscutivelmente, artistas incríveis, cantores incríveis, músicos incríveis e desejo de fazer com que isso aconteça. E você sabe que nós tivemos esse ano, como eu falei, o seletivo, e veio um professor novo, um professor de Piracicaba. O nome dele é Maxwell, um excelente professor, inclusive, que está vindo para a gente agora esse ano. E recentemente ele me abordou, ele falou, ô, professor Rafael, o que acontece com esses alunos aqui de Cosmópolis? Porque o menino nunca tinha tocado e aqui chegou a primeira aula e já tocou tão bem. É incrível. Falei, porque nós temos um trabalho de ensino de música na escola consolidado. Agora, esse ano, conseguimos avançar para a educação infantil. Cuca, você faz ideia do que é isso? Uma criancinha de 3 anos, na escola pública, começar a ter aula de música? É incrível. E ela vai ali dos 3 anos, 4, 5... Aqui a gente está falando de papo... É incomum Brasil. Sim. Brasil. Olha, eu vou dizer para você que nenhuma das cidades aqui da nossa região tem um trabalho de educação musical na escola robusto como nós temos. Todas as nossas escolas de ensino fundamental têm aulas com professores formados, incrível, aulas semanalmente. A música está dentro da grade curricular e nós temos professores efetivos de música. Não são professores contratados que podem ser mandados embora a qualquer momento, são professores efetivos que vão estar aqui porque a música é parte do currículo escolar. Então, o que acontece? Você tem realmente a música nas entranhas da formação das pessoas. Por isso que lá na frente você consegue ter músicos com esse alto padrão de qualidade, porque eles têm essa vivência que está cada vez mais se fortalecendo. E eu espero... eu publiquei um artigo na Unicamp há pouco tempo, no Encontro de Educação Musical, falando sobre o ensino de música em Cosmópolis. E eu dizia para eles assim, que em poucos anos, algumas décadas,
a gente prevê que muitos dos alunos dos cursos de música da Unicamp, da Unesp, da USP e do NASP, que estão aqui próximos, sejam de cosmopolenses, né? Os cosmopolenses vão porque a gente está criando essa paixão pela música aqui para que as pessoas possam buscar se profissionalizar nesse aspecto. Maravilhoso. Eu ousaria dizer que hoje, o projeto, desde 2000, que é um projeto que vem tomando forma desde 2009, né? Como você já bem comentou, não é um projeto que nasceu agora, mas eu ousaria dizer que hoje o projeto mais importante da cidade é o Vila Musical. Eu fico muito feliz com isso. Indiscutivelmente. Por todas as... mas música, às vezes a pessoa tem uma visão limitada nesse sentido, mas você, assim como eu, somos frutos que foram do resgate da música. Exatamente. Não é? Então, quando você diz que você tem um grupo do tamanho que você tem de jovens que estão no período da tarde dedicando agendando horário para dedicar tempo com o instrumento, é um jovem que estaria fazendo uma série de outras coisas que poderiam comprometer pessoas, integridade física de pessoas. Por exemplo, o cara que está com o violão na mão, ele não está com uma arma na mão. Exatamente. Né? Pode parecer clichê, mas não é realidade. Principalmente, né? A gente tem uma cidade onde tem vários pontos e é muito fácil isso. Às vezes eu estou andando aqui na praça e no canto, se você descuidar, tem um menino enrolando baseado. Você vê. Menino. Isso nós estamos no Por centro da cidade. Por que esse menino né? não está dentro da sede do Vila ali, soprando uma flauta, por Exatamente. exemplo? Não é? Então, é importantíssimo e eu não tenho nenhum medo de dizer que, para mim, até porque não precisaria ter medo, mas eu afirmo com firmeza de que o Vila hoje é o projeto mais relevante da cidade, sem sombra de dúvidas, e que merece toda a atenção aí, com relação seja à infraestrutura, seja com relação ao pós, do que está aprendendo, onde está sendo apresentado. Sempre as apresentações são dentro do Paulo Freire. Né? Então, a maioria delas. Isso, né? a maioria delas. Em termos de infraestrutura, para que, puxa vida, a gente quer encher algum local com muita gente, a ponto, né, de receber pessoas de fora para ouvir aí o coral do Vila tocando, que é um trabalho maravilhoso. Não é um coral, é um coralzinho municipal. A gente tem um coralzinho municipal com o pessoal desafinado. Não, é um trabalho sério. É excelente, é incrível, é muito legal. Então, fica aí o nosso apelo, meu apelo que esse projeto aconteça sempre e tenha sempre uma atenção cada vez mais dedicada para que esses alunos possam progredir. Né? Então, o aluno ele entra a partir dos 6 meses, ele segue ali até os seus 80 anos de idade. E capilaridade, com conteúdo. E a gente sabe que o universo musical oferece conteúdo para isso. Dentro de canto, a gente vai... né? Seja dentro de segmento, ou seja dentro de assuntos mesmo que envolvem a grade. E, por exemplo, dentro da questão da técnica vocal, pode sim sair fonoaudiólogos, sim, né, que é uma área claro. muito fisiológica, que despertar esse tipo de interesse e tudo mais. E tudo dentro da cidade acontecendo um berço. E além de ter esse curso com essa qualidade, pode favorecer também uma carreira, como você bem falou, para um aluno que... É lógico que um aluno que já chega dentro de um teste, por exemplo, para participar de uma universidade, que ela não vai ter custo, se ele chega com uma capacitação melhor, ele tem mais chance de ser aprovado em todos os sentidos. Sim. Dentro da área musical, ele vai passar por um teste. Abre portas, né? Possibilidades. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, é isso, eu fico muito feliz de ouvir esse reconhecimento de você aqui sobre o Vila Musical. O que eu mais tenho ouvido nos últimos anos é aquela coisa... Nossa, eu não sabia que era tudo isso. Né? Então, a gente quer realmente que as pessoas conheçam esse trabalho, que é um trabalho coletivo, é um trabalho histórico, mas porque a gente quer realmente se entranhar aqui dentro dessa cidade e cada vez mais levar a música para perto das pessoas. Né? Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que estão aguardando por uma vaga e não conseguem. Quando eu vejo, por exemplo, um menino que está ali fazendo uma coisa que não deveria fazer, eu penso, esse menino devia estar lá com a gente, tocando, estudando piano, estudando violino. Né? Então, a gente tem trabalhado para isso, né? Porque é realmente nosso dever ampliar e usar toda a força e capacidade que nós temos para fortalecer esse trabalho, certo? Legal. E eu quero aqui também já colocar à disposição, dentro das nossas limitações,
O que você acha, Lê? De repente, oferecer aí um espaço para algum projeto futuro para o Vila. Eu quero apresentar um aluno. A gente tem um projeto que chama Grupeto Convida. O aluno pode vir aqui e mostrar a música dele. Hoje, o universo digital ele tem um alcance a nível mundial, né? Então, realmente, você citou o Matheus, por exemplo, e os próprios professores e tudo mais. É legal que essas pessoas sejam reconhecidas de fato, né, e sejam ouvidas. Então, contar o testemunho sobre essa questão musical, o que potencializaria, de certa forma, também esse projeto, né, o testemunho. Porque quando as pessoas falam bem, existe mais procura. Né? Então, se hoje você tem 1.200 pessoas, você disse... Ao todo são mais de 2.000, né? Mas que estão ali entranhadas todo dia com a gente, são quase 600. Mas a lista de espera... a lista de espera é enorme. É enorme, né? Se essas pessoas querem fazer parte, é porque tem alguém falando bem do projeto. Sim. Então, aqui, os meus parabéns mais uma vez. Imagina, um prazer falar com vocês. Agora você tem um tempo aí para você falar o que você achar melhor, o que você quiser falar, um recado, dar um toque, seja para os jovens ou para as autoridades aí. Mais uma vez, muito obrigado. Muito bom ter você aqui comigo. Imagina. Eu queria agradecer, Cuca, mais uma vez. Como eu disse lá no início, eu acho que a arte deve ocupar todos os espaços, inclusive os espaços de debate, os espaços de diálogo. Sim. E eu quero te parabenizar aqui por esse espaço, por você estar tendo aqui essa estrutura fabulosa para fazer um trabalho de qualidade. Isso é essencial para fortalecer o acesso à informação também aqui na nossa cidade e para além das fronteiras dela. Então, parabéns a você, parabéns aí pela equipe que está trabalhando, pela moça que trouxe o cafezinho, porque todo mundo faz parte disso tudo, né? E eu precisaria terminar dizendo o seguinte: vale a pena investir na arte. Vale a pena acreditar na música, porque embora a gente possa falar assim, poxa, mas isso não tem um resultado imediato, mas os resultados eles são imensuráveis. São imediatos, sim, porque o aluno que está ali no contraturno estudando um instrumento e não está lá na rua usando droga, por exemplo, é um resultado imediato. Mas existem outros resultados para além desses que não podem ser mensurados, que são imensos, né? A gente ouve relatos inúmeros de pessoas que vêm falar para a gente, olha, eu tomava remédio antidepressivo. Depois que eu vim aqui, eu parei de tomar, eu estou me sentindo feliz, eu nunca me senti tão bem acolhida, eu me senti valorizado. Olha, depois que a minha mãe morreu, eu estou aqui, estou me sentindo super feliz. Olha, isso era tudo o que eu queria. Então, assim, os resultados são incalculáveis. E fica o meu apelo, não só para o serviço público, que tem nos apoiado dentro das suas condições, né? Fazer uma menção aqui também ao secretário de Educação, Luciano Ramalho, que tem trabalhado incansavelmente para que a gente consiga articular coisas, e toda a equipe que está por trás, e fazer esse apelo tanto para o time da Prefeitura como um todo e para a iniciativa privada também. Sempre é importante que se invista na arte. Sempre, nunca é caro, nunca é demais a gente dedicar parte do nosso recurso, parte do nosso tempo e da nossa força para dedicar isso. Porque se a gente puder terminar essa entrevista de alguma forma, eu diria o seguinte: a arte não é um adereço. A música, ela não é um luxo na vida das pessoas. Ela é parte essencial, é um aspecto inalienável ao plano de desenvolvimento dos indivíduos. Então, a gente quer realmente que as pessoas sejam cada vez mais humanas e a gente acredita que o caminho para isso seja a arte. E é com muita alegria que eu tenho hoje o prazer de conduzir a música, o ensino de música aqui na nossa cidade, com esse carinho todo e esse foco principal no projeto Vila Musical. É uma missão de vida que eu quero deixar aqui, tudo que eu puder em termos de estrutura construída para que a gente tenha um projeto cada vez maior, mais robusto e mais consolidado. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um prazer. Alegria minha. E só para a gente fechar, você falou da iniciativa privada, ou enfim, como que as pessoas podem te encontrar, alguém que quer, de repente, auxiliar e fazer parte de alguma forma desse projeto de maneira a te ajudar, onde as pessoas te encontram? Existem duas formas, uma delas é a mais simples, que é por doação. Então, as pessoas podem fazer doações para o projeto. Recentemente, a gente recebeu uma doação de violino, recentemente recebemos uma doação de teclado. Eu tenho um piano na minha casa que está lá e eu não uso, nós podemos usar, certo? Ou eu tenho um grupo de patrocinadores que apoiam a arte, que incentivam.
o projeto Vila Musical acontece, ele é real, ele é concreto, ele tem resultados, é um projeto apto para receber apoio de doação. E nós temos também o Fundo da Criança e Adolescente em Cosmópolis, que pode receber doações, e aí com descontos, né, em imposto de renda e tudo mais, e você pode sugerir que essa doação seja encaminhada para o projeto. Então tem várias formas, eu estou aqui à disposição, nós temos a nossa rede social, que é @Projeto Vila Musical no Instagram e Projeto Vila Musical lá no Facebook, a gente compartilha um pouquinho do nosso trabalho, todos os dias, muitos stories, muitas coisas no feed, para que as pessoas conheçam um pouquinho do que a gente faz, e o nosso contato está lá. Se alguém tiver interesse em conhecer o projeto, apoiar o projeto, ou mesmo tiver interesse em estudar música, nos procure, todos são bem-vindos, e nós temos ali um espaço para tirar dúvidas, para se comunicar com as pessoas, e que são as nossas redes sociais, e a gente está ali o tempo todo respondendo, atendendo e à disposição. Perfeito. Senhoras e senhores, Rafael Belling, na House. Prazer te receber, mano. Alegria minha. Muito obrigado. Valeu.